Olá, professores e professoras da nossa rede estadual de educação, do nosso querido Tocantins. Eu sou a professora Jaqueline, sou técnica pedagógica de ensino médio e estou aqui hoje para bater o papinho com vocês a respeito da unidade curricular de Projeto de Vida. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal do Centro de Mídias do Tocantins, para que você conheça o nosso trabalho. Nós temos alguns outros vídeos formativos também. E deixe o seu like nesse vídeo e fique conosco até o final e a gente vai conversar e aprender um pouco mais sobre essa unidade curricular tão inspiradora. Você já sabe que com o advento da Lei 13.415, aquela que ficou conhecida como a Lei do Novo Ensino Médio, nós tivemos uma ampliação na carga horária da formação geral básica, que está organizada e dividida da seguinte forma. O Novo Ensino Médio está organizado em formação geral básica, divididas por área de conhecimento, cada área com seu componente curricular, onde nós temos linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Projeto de Vida está inserido como uma unidade curricular da parte flexível do currículo, lá nos itinerários formativos, onde nós temos as trilhas de aprofundamento, as eletivas e o Projeto de Vida. Projeto de Vida está na competência 6, nas competências gerais da educação básica, que estão organizadas lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, que procura valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possam entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. O projeto de vida, ele vem inserido tanto na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como na Base Nacional Curricular Comum. E a diferença entre essas duas normativas, enquanto que a primeira é uma lei, né, que é mais ampla, que trata de diversos aspectos da educação, a Base Nacional Curricular Comum é um documento que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais. A Base Nacional Comum, ela é um documento com força normativa, ele é um organizador curricular, enquanto que a LDB, ela estabelece as diretrizes e bases para a organização do sistema educacional brasileiro, inclui até a parte financeira de toda essa organização. A Base Nacional Curricular Comum, ela vai visar nortear e organizar todos esses conhecimentos e esses currículos. O projeto de vida na BNCC, ele altera a LDB e propõe o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania, além, é claro, da qualificação para o trabalho. Lá em seu artigo 354, parágrafo 7º, a concepção da formação integral do jovem está diretamente ligado ao seu projeto de vida. Nós vemos isso bem explícito lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E o que é essa formação integral? Essa formação integral visa desenvolver os estudantes em todas as suas dimensões formativas. E que são essas dimensões formativas? É uma dimensão que vai além do currículo, além do intelecto, que ela visa ainda do desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional, intelectual também e cultural. Então nós vemos essa organização de tal forma que a formação integral está prevista dentro da BNCC, prevista na LDB e que vem com essa base forte para esse novo ensino médio e que nós conseguimos enxergar essas competências dentro de projeto de vida. E o que diz o DCT Tocantins, etapa ensino médio? Bom, o DCT é o nosso documento normativo que normatiza o projeto de vida como unidade curricular dos itinerários formativos com oferta obrigatória nas 3 séries do ensino médio. Então, nós temos lá esse caderno 4, que ele dá as diretrizes para eletivas e projeto de vida e normatiza toda essa organização na etapa ensino médio no Tocantins. Além do DCT-TO, que nós tratamos aqui, o documento curricular do Tocantins, caderno 4, que trata de projeto de vida e eletivas, nós temos também o documento orientador técnico complementar,
que operacionaliza projeto de vida e os demais itinerários formativos. E esse documento orientador técnico complementar, ele traz alguns pontos interessantes lá na página 29, que diz o seguinte, que projeto de vida, ele deve ser permeado por interações, não só as interações entre os estudantes, mas as interações entre professor e estudante, as interações entre a comunidade. Ele é permeado também por uma escuta ativa, e você já deve ter ouvido muito falar sobre escuta ativa, sobre a sua importância do ouvir com intencionalidade, de conhecer as necessidades, os anseios dos nossos estudantes. E ele traz também a possibilidade de nós oportunizarmos aos estudantes espaços alternativos para além da sala de aula. Cá entre nós, você, professor, quantas vezes já deve ter levado os seus estudantes para o pátio da escola, quem sabe para um gramado, uma praça? Isso é uma oportunidade de trazer os estudantes meios alternativos de aprendizagem, de interação, além, é claro, de criar um vínculo acolhedor e convidativo à participação. Então, dentro dessa operacionalização do projeto de vida, nós encontramos essas possibilidades, além, é claro, do uso de metodologias ativas. Professor William Damon. Quero trazer um pouquinho sobre o conceito do professor William Damon, que chegou a esse conceito após estudar jovens e adolescentes lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele chegou a algumas conclusões de que esses jovens, eles não viam muito sentido numa vida além estudo, pós-estudo, eles não conseguiam definir um rumo para as suas escolhas, para os seus estudos. E Damon começou a aprofundar-se nessas pesquisas e ele chegou à seguinte conclusão a respeito do que é projeto de vida. Então ele começa a dizer que projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de se alcançar algo que ao mesmo tempo é significativo para o eu e que gera consequências no mundo além do eu. Então, quando nós tratamos de projeto de vida, nós não estamos centralizando apenas naquela ideologia do eu do estudante, apenas no que ele deseja atingir do mercado de trabalho. Projeto de vida vai além dessa expectativa, porque é uma transformação estável, é uma intenção, é um crescimento, né? Um amadurecimento de suas decisões, de suas escolhas, para além do eu. E se você decidir algo para além do eu, você também traz consequências para a sociedade que você está inserido. Então, o professor Damon, ele vai dizer isso, que isso gera consequências além do eu. Então, o projeto de vida muitas vezes vai convidar esse aluno a fazer uma reflexão sobre si mesmo, para depois externar isso além do eu. Seguindo esse entendimento a respeito de projeto de vida, trago também aqui uma reflexão sobre a pedagogia da presença, que é uma teoria difundida pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que nos diz o seguinte: pedagogia da presença é um princípio que está presente em todas as ações de toda a equipe escolar, por meio de ações participativas e afirmativas em todo o cotidiano da escola. A materialização desse princípio se dá por meio do estabelecer de vínculos de consideração, afeto, respeito e reciprocidade entre os estudantes e os educadores. Então, nós conseguimos ver claramente que estreitar esses laços entre professor e aluno dentro da ambiência de sala de aula, considerando o respeito mútuo, a reciprocidade, eles favorecem, né, o ensino-aprendizagem. Então, a pedagogia da presença vai nos dizer o seguinte, que o professor, ele vai atuar como mediador para explorar o potencial de aprendizagem das situações de conflito, construir uma relação de confiança e promover a aprendizagem. Nesse processo, nós entendemos que o professor, em todo tempo, ele media, ele não desconsidera, né, as competências e habilidades desses estudantes, mas ele cria laços de ensino-aprendizagem que são fortalecidos através da pedagogia da presença. O projeto de vida também traz muito claramente a ideia dos 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação, eles foram criados, escritos no relatório da educação da Unesco, Um Tesouro a Descobrir, lá em 2010, onde se estabeleceu 4 pilares bases para a educação. O primeiro deles é aprender a conhecer. Nós estamos em um meio em que se difunde muita informação, a era da informação, e aprender a conhecer é algo como aprender a aprender, aprender a buscar o conhecimento, a gerenciar essas informações. Aprender a fazer
tem muita relação ali com a área maker, desse estudante de produzir algo, de fazer, de associar a teoria à prática, inclusive em trabalhos coletivos. Nós temos ainda aprender a conviver, que vai dizer dessa convivência social, desse coexistir com o outro entre as diferenças, né, e as singularidades. E aprender a ser, que foca na individualidade deste estudante. Esse estudante precisa se conhecer e se enxergar no mundo como parte de um todo e do seu processo de educação. Nós temos agora os 4 pilares da educação associados às principais competências socioemocionais. Como, por exemplo, lá no Aprender a Conhecer, nós temos a competência da autoconsciência e da autogestão. Nós temos no Aprender a Fazer a consciência social, aquilo que nós falamos a respeito da interação, do coexistir. Nós temos também no Aprender a Conviver a habilidade de relacionamento, né, das pessoas não só conviverem, mas terem relacionamentos saudáveis, de aprender a conviver em sociedade. E nós temos ainda o aprender a ser, sobre a tomada de decisão responsável, no eixo individual desse estudante, nas tomadas de decisões que o levam às suas escolhas e permeiam o seu projeto de vida. Também gostaria de falar com vocês a respeito de protagonismo dentro de projeto de vida. A gente sabe que com essa arquitetura do ensino médio nova, nós tratamos muito a respeito de protagonismo e sua importância no desenvolvimento desses itinerários formativos. E aí eu trouxe uma reflexão com vocês de Piaget a respeito do desenvolvimento da moral infantil. Piaget acredita que, assim como o conhecimento, a moral ela é desenvolvida também. Ela é até chegar a um ponto em que esse indivíduo internaliza suas escolhas e essa moral passa a ser algo como da própria existência do indivíduo, concebida dentro dele mesmo e não imposto por regras. E aí nós temos 3 pontos importantes difundidos por Piaget. Segundo a teoria de Piaget, a moral passa por 3 fases de desenvolvimento. A primeira é a anomia. A criança não compreende as regras sociais. As regras sociais não fazem nenhum sentido para ela. A segunda é a heteronomia, onde a criança obedece às normas sociais por obediência e respeito aos adultos que determinam essas regras. Ele não faz por uma livre consciência, ele faz em obediência a um adulto. E, por último, a autonomia. A pessoa internaliza e compreende sua essência, o respeito mútuo, cooperação e a reciprocidade. E é a respeito da autonomia que nós vamos falar dentro do protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil, ele vê a autonomia como um fim, uma chegada. E essa autonomia ela é desenvolvida ao longo do processo. A construção de uma identidade protagonista, ela é um caminho para que se chegue à autonomia. E esse estudante, a partir do momento que ele compreende que ele pode tomar decisões que favoreçam o seu estudo, que ele é trazido para o centro da aprendizagem, ele toma essa consciência e aí o estudo passa a ser mais prazeroso para ele. O projeto de vida vem trazer essa reflexão para os nossos estudantes, para que eles compreendam a importância dessas decisões e que eles se enxerguem dentro do processo de ensino-aprendizagem. E vale lembrar aqui que esse processo ele está em toda a formação geral básica e especialmente nós conseguimos enxergar muito claramente esse desenvolvimento dentro dos itinerários formativos, nas nossas unidades curriculares, tanto projeto de vida quanto eletivas e as trilhas de aprofundamento, utilizando desse protagonismo para fortalecer as aprendizagens e o desenvolvimento dessas habilidades nesse processo formativo dos nossos estudantes. Entendendo esse processo de aprendizagem, os nossos documentos, tanto o DCT-TO quanto o documento complementar orientador, nós temos para o ensino médio no Tocantins a organização curricular de projeto de vida dividida em 3 dimensões. Na primeira série, a dimensão pessoal, na segunda série, a dimensão social e a terceira série, a dimensão profissional. Mas a primeira dimensão, a pessoal, ela não se desliga das demais. É a fins de organização. Você vai ver que se você trabalha com projeto de vida, você vai ver a dimensão pessoal sendo perpassada tanto pela segunda
quanto pela terceira série, porque é um processo de autoconhecimento que nós vamos levar bastante tempo e a gente sabe que até após os nossos estudos nós estamos nos autoconhecendo, buscando entender as nossas individualidades. E essa dimensão ela é muito importante para os nossos estudantes. Mas aqui nós vamos ver a fim de uma organização curricular que como é tratado no ensino médio no nosso Tocantins. Então, a fim de que nós compreendamos essa organização curricular, eu trouxe aqui uma competência geral, a competência 8, trabalhada lá na primeira série do ensino médio, onde vai ser abordado o autoconhecimento e o autocuidado, sobre conhecer-se, apreciar-se. E dentre essas habilidades, nós temos reconhecer o papel da família junto ao autoconhecimento, compreender suas próprias emoções, reconhecer valores. E dentre os objetos de conhecimento, o autoconhecimento, a identidade pessoal e a autorregulação. É claro que na primeira série nós também temos mais competências a serem trabalhadas e eu trouxe essa a título de exemplo. Assim como nós vamos ver agora no próximo slide, uma competência geral da segunda série do ensino médio. Nós temos a competência 9 da empatia e cooperação, e ela traz muito a valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, valoriza a empatia, o conviver em sociedade, trabalha habilidades, né, como discutir e analisar as causas de violência e promove a cultura da paz também. Dentre esses objetos de conhecimento, nós temos a diversidade, empatia e cultura da paz. Já na terceira série, eu trouxe a competência geral número 6, que é trabalho e projeto de vida, né? Terceira série, os nossos estudantes estão pensando muito sobre a sua carreira profissional, sobre o que fazer da vida. E ali, se nós trabalhamos bem desde a primeira série, projeto de vida, nós vamos chegar que esse estudante, nós vamos facilitar que esse estudante da terceira série, ele compreenda esse mundo do trabalho dentro do seu projeto de vida. E aí nós temos valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Além de trabalhar habilidades como conhecer as relações existentes no mundo do trabalho, compreender que a formação escolar contribui para o desenvolvimento pessoal e permite a conquista de objetivos acadêmicos e profissionais, além de compreender o processo do empreendedorismo, bem como relacioná-lo ao contexto no qual o estudante está inserido. E dentre os objetos de conhecimento, nós temos mundo do trabalho, escolha profissional, formação escolar, além das escolhas acadêmicas e o empreendedorismo. E agora um ponto interessante sobre como avaliar projeto de vida. Nos slides anteriores eu mostrei um pouquinho a respeito dessa organização curricular de projeto de vida no ensino médio, mas como nós vamos partir para a avaliação de projeto de vida? A avaliação de projeto de vida, ela é sempre formativa, com foco no desenvolvimento pessoal desse estudante, alinhado ao currículo desse estudante, com estímulo ao pensamento crítico, criativo e uma preparação na vida pós-escola. É uma unidade curricular, pessoal, que ela precisa ser vista como o ente que vai fortalecer a formação geral básica também, que vai preparar esse indivíduo para além da escola. Lembra lá da formação integral, que vai além do cognitivo, além do intelectual, é físico, é socioemocional, é cultural também. E através de projeto de vida nós podemos trazer todas essas nuances para o desenvolvimento dos nossos estudantes, para fortalecer os seus sonhos, as suas buscas, para entender os seus processos internos e se enxergar como ente protagonista, né? Quando nós falamos de protagonismo, nós não estamos nos referindo apenas a ele entender o seu papel na sociedade, mas como também ele enxergar além de si mesmo, ele não apenas ter o papel principal na história, como a gente está acostumado a ver, mas ele se enxergar além de si como agente capaz e transformador social. Então, pessoal, nós podemos ver que projeto de vida, ele traz sentido à escola e continuação para o mundo do trabalho, para além da vida. Todos nós, até após os estudos, podemos elaborar os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, e projeto de vida vem como uma unidade curricular para fortalecer essa ideia, fortalecer a identidade do nosso estudante, para além do eu também, para como ser de transformação social, como protagonistas de mudança.
E aí nós apresentamos alguns pontos, trabalhamos algumas ideias aqui, quem sabe você possa se aprofundar, pegando alguns pontos, pesquisando. Lembrando também que nós temos o nosso site, o site da SEDUC, onde nós temos muitos materiais informativos que vão ajudar aí no seu trabalho. A fim de que possa fortalecer o trabalho dos nossos professores, nós temos no site da SEDUC, lá na aba Ensino Médio, onde você pode encontrar uma gama de materiais a respeito dos nossos itinerários formativos, onde você vai encontrar o caderno 4 de eletivas e projeto de vida. E caso você tenha alguma dificuldade em manusear esses materiais ou encontrar dentro do site, você pode fazer uso da TIA, da nossa inteligência artificial, digitar lá o que você deseja e ela vai te direcionar exatamente para a área do site onde você pode encontrar esses documentos. O site da SEDUC está disponível lá na aba Ensino Médio com esses documentos que nós citamos aqui também nesse vídeo. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui com esse bate-papo a respeito de projeto de vida. Eu espero que esse vídeo alcance vocês, que fortaleça o seu trabalho aí na escola. Desejamos sucesso à frente dessa unidade curricular tão inspiradora. E eu quero te convidar a não se esquecer de se inscrever no canal @Centro de Mídias Tocantins. Deixe o seu like nesse vídeo e fique conosco. Até uma próxima. Boa aula!